Hoje o nosso passo a passo é dessa blusinha aqui, que eu confeccionei utilizando o fio Glamour da Círculo, usando a cor Greenery, que é a cor do ano de 2017, escolhido pela Pantone. Nós vamos confeccionar essa blusa com uma manga um pouco mais compridinha. Essa manga é uma manga estilo 3/4, aquela que vai um pouco mais abaixo do cotovelo. E a nossa gola vai ser gola estilo canoa. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o meu blog com mais fotos e mais informações sobre a peça. Então, pessoal, vamos começar o nosso trabalho. Vamos dar início ao trabalho pelas correntes iniciais. Observe na tabela ao lado a minha sugestão de quantidade de corrente inicial para cada tamanho, ok? Para quem não concordar com o tamanho, com a minha indicação, basta você fazer correntes iniciais que sejam múltiplos de 5. Vamos lá. Ao atingir a quantidade de correntes iniciais necessária para o tamanho que você escolheu para sua peça, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos vir aqui na primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo no seu trabalho. Na nossa primeira carreira, nós vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto para cada uma das correntes. Nós não vamos colocar pontos altos juntos e nem pular pontos, tá? É um ponto alto para cada corrente. É necessário que nessa carreira você tenha a mesma quantidade de pontos altos que você tem de correntes, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer aqui ponto alto sobre corrente até o fim dessa carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira. Aqui nós temos aquelas 3 correntes que nós iniciamos essa carreira. Vamos contar 3 de baixo para cima e na terceira a gente faz um ponto baixíssimo, encerrando a primeira carreira do nosso trabalho. Vamos agora para a segunda carreira. Nessa segunda carreira nós vamos trabalhar com pontos altos duplos fechados juntos em grupos de 5. E para conseguir isso é necessário que os pontos sejam deixados faltando uma laçada, para que a última laçada, para que essa laçada que falte, seja feita em todas ao mesmo tempo, fechando assim todas juntas. Vou explicar melhor para vocês. Vou fazer 3 correntes. Essas 3 correntes, pessoal, elas já vão equivaler a um ponto alto duplo. A equivalência de um ponto alto duplo é 4 correntes. Porém, como eu preciso fechar junto, eu vou fazer apenas 3 correntes, deixando a última correntinha para a laçada final. Vou laçar aqui a agulha 2 vezes, vou para o ponto. Eu vou estar fazendo aqui um ponto alto duplo. Olhem só. Laço, puxo uma vez nas 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Laço, puxo mais uma vez nas 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Agora seria a vez de eu fazer a última laçada para encerrar o ponto alto duplo. Mas como eu disse, eu preciso fazer essa última laçada com todos os pontos juntos. Então eu vou fazer isso por mais 3 vezes, ok? Até eu ter um total de 5 pontos. Olha só. Vou repetir a mesma coisa. Passo uma, passo 2, paro. Passo uma, passo 2, paro. Vamos para o último ponto. Passo uma, passo 2 e agora eu laço pela última vez e passo por dentro de todos os pontos. Olhem só. Vamos fazer agora 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para os próximos 5 pontos altos da base e fazer a mesma coisa. Olhem só, laço 2 vezes, venho para o primeiro ponto e vou aqui. Paro. Laço uma, laço 2, paro. Laço uma, laço 2, paro. Laço uma, laço 2, paro. Mais uma vez. Laço uma, laço 2, paro. Observe que eu coloquei um ponto em cada ponto da base. Eu não estou colocando pontos juntos. Eu apenas estou fechando junto. Laço pela última vez e fecho todos os pontos juntos. Essa corrente de 5, esse cordãozinho, na verdade, de 5 correntes, eu vou repetir sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo ponto e vou repetir mais uma vez nos próximos 5 pontos. Laço uma, bagunçou aqui, vou fazer de novo. Laço uma, laço 2, paro. Laço uma, laço 2, paro. Laço uma,
laço 2, paro, laço 1, laço 2, e agora com 5 pontos na agulha, eu laço novamente e fecho todos os pontos. Eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta, tá? Lembrando, são sempre 5 pontos altos duplos presos juntos e 5 correntes de separação. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho, aqui, pessoal, seria para eu fazer 5 correntes e fechar, já que precisam de 5 correntes, separando um grupinho de 5 pontos altos duplos, certo? Só que, como é o último e na nossa próxima carreira eu vou seguir trabalhando nas separações, então, ao invés de fazer 5 correntes, eu vou fazer apenas 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto que eu vou fazer no mesmo lugar que eu faria 5 correntes, que é bem no topo aqui dos 5 pontos altos duplos que foram fechados juntos. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu já esteja, olhem só, no meio da separação, sem precisar caminhar com ponto baixíssimo e fazer aquele relevozinho que deixa o trabalho feio, aquele trabalhozinho volumoso que todo mundo percebe que ali é a união da carreira. Fazendo isso, olhem só. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, vou entrar com a agulha nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar apenas com alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta. Sempre fazendo 5 correntes, indo para o espaço seguinte e fazendo um ponto baixo. Vou dar uma avançadinha aqui até o fim da carreira. Tô chegando aqui já, vou fazer a última alça para encerrar essa carreira, já fiz a alça por volta de todo o trabalho. E aqui, pessoal, pelo mesmo motivo anterior, eu também vou encerrar fazendo 2 correntes e um ponto alto no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa carreira. Pelo mesmo motivo anterior, tá? Porque eu vou continuar essa carreira, essa próxima carreira, trabalhando entre uma alça e outra, né? Separações e outras. E o que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar fazendo essas alças. Essa aqui foi a primeira carreira de alça. Eu preciso de um total de 6 carreiras de alças. Ou seja, já fiz a primeira e vou fazer mais 5 carreiras de alças, sempre dessa forma. Vou entrar aqui no espaço, fazer um ponto baixo e faço 5 correntes. 3, 4, 5. Eu já estou dando início aqui à nossa segunda carreira de alça. Você vai terminar essa segunda carreira e vai fazer mais 4 carreiras de alça, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma avançada no trabalho, já com as 6 carreiras concluídas, e a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Eu estou aqui já encerrando a nossa 6ª carreira de alcinhas, fazendo aqui um ponto alto, substituindo as 3 últimas carreiras da alça, para me posicionar no meio dela. E agora nós vamos para a próxima carreira. Na nossa próxima carreira, pessoal, nós vamos repetir esses pontos altos duplos, esse grupo de 5 pontos altos duplos, só que de uma maneira contrária. Eles, ao invés de serem presos juntos, eles vão ser colocados no mesmo ponto, colocados juntos. Olhem só, aqui eu já estou no centro de uma separação, vou fazer aqui 4 correntes para subir. 4 correntes que equivale a um ponto alto duplo. Neste mesmo ponto, eu vou colocar mais 4 pontos altos duplos. Olha só. No mesmo pontinho, tá? Não coloquem solto dentro do espaço aqui, porque senão ele não vai ficar bonitinho, não vai ficar arrumadinho. Coloque na correntinha mesmo, para que ele fique arrumadinho, fique em formato de triângulo. Deixa eu recomeçar de novo aqui, porque eu me enrolei. Olha só. 1. 2. 3. 4. Que com as 4 correntes que eu fiz para subir, totalizam 5 pontos altos duplos. Sem separação nenhuma, eu vou
para a próxima correntinha. Na terceira correntinha, pessoal, nós temos aqui 5, eu vou para a terceira, que é a correntinha do meio, e vou fazer novamente 5 pontos altos duplos nesta mesma correntinha. Como eu disse, não pegue aqui o espaço, tá? Para colocar, porque senão vai abrir, não vai ficar legal. Ele tem que ficar no formato de triângulo. Então, coloque sempre na terceira correntinha todos os pontos juntos. 3, falta mais 2. 4, vou agora pro último pontinho, pro último ponto alto duplo. 5, olhem só. Sem separação nenhuma, eu vou para a próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto duplo, sempre na terceira, tá, pessoal? A terceira é a correntinha do meio. 2. Baguncei aqui o terceiro, vou repetir. 3. 4. É um ponto muito simples de fazer, é uma peça muito rápida de fazer também, tá? 5. Vou fazer isso aqui, pessoal, por toda a nossa volta, ok? Vamos lá. Chegamos aqui no finzinho da carreira, nós já estamos aqui no último grupo de encontro ao primeiro. Vamos contar 4 correntes de baixo para cima daquelas 3 que nós iniciamos. 1, 2, 3, 4. E na quarta a gente vai fazer um ponto baixíssimo e encerrar essa carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Uma carreira, aliás, apenas de pontos altos. Pessoal, é um ponto alto para cada ponto, tá? Nós não vamos colocar pontos juntos. Olha só. E vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta, ok? Quando chegar no fim, a gente volta para eu dar uma explicaçãozinha para vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Chegamos aqui no fim da carreira, vamos contar 3 correntes de baixo para cima e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntes para subir e vamos colocar sobre cada ponto alto da base mais um ponto alto. É um ponto alto para cada ponto alto. Nós vamos fazer aqui, pessoal, mais uma carreira de ponto alto. E o que a gente está dando início agora é a uma repetição das carreiras anteriores. Essa carreira que nós estamos fazendo agora é equivalente à primeira carreira que a gente fez. Ou seja, quando nós terminarmos essa carreira, nós vamos repetir os grupos de 5 pontos altos duplos presos juntos e as 6 carreiras de alcinhas. Ok, pessoal? Nós estamos dando início a uma repetição. Então, se você não lembra o que fazer, você vai voltar o vídeo até o comecinho, até o momento em que a gente está fazendo aqui essa carreira de ponto alto, a primeira carreira do trabalho, e vai repetir tudo de novo, ok? Você vai repetir tudo de novo. Eu vou mostrar aqui para vocês já o trabalho mais adiantado, para vocês verem como é que tá ficando, e eu vou dar a explicação do que foi que eu fiz a mais, porque os pontos que nós vamos utilizar para esse trabalho é esse aqui. São esses pontos, simples e rápidos de fazer. Eu vou dar aqui uma explicação de como eu fiz para que você possa fazer o seu também. Olha só, pessoal, como está o nosso trabalho, já mais adiantado. Aqui eu vou aproximar para mostrar para vocês o que foi que a gente fez. Nós começamos o vídeo fazendo uma carreira só com pontos altos. Depois nós fizemos a carreira seguinte com pontos altos duplos fechados juntos. Fizemos 6 carreiras só de alças de 5 correntes. Depois fizemos uma carreira de pontos altos duplos colocados juntos no mesmo ponto. E depois uma carreira só de pontos altos. A partir daí, que foi o que nós mostramos no início do vídeo, nós vamos começar a repetir o trabalho. Eu comecei a repetir o trabalho. Essa segunda carreira de ponto alto, como eu disse, ela equivale a essa primeira carreira aqui. Depois disso, a gente teve só repetição. Repetimos os grupos de pontos altos juntos, fechados juntos. Repetimos 6 carreiras de pontos altos. E esse trabalho aqui, que é mesmo desse aqui, essa faixa que a gente faz com pontos altos e pontos altos duplos, nós fizemos novamente depois do segundo grupo de 6 alças. Depois dela, pessoal, o que acontece? Aqui
a gente está mais ou menos na altura do busto. Então, para deixar um pouco mais fechado, foi a meu gosto, tá? Foi a minha opção. Você quiser fazer diferente, fique à vontade. Eu fiz apenas uma carreira de alça, ok? Uma única carreira de alça. Dessas alças aqui que eu fiz 6, aqui depois dessa terceira faixa, primeira, segunda, terceira faixa, eu fiz apenas uma única carreira de alças e comecei novamente a fazer a faixa. Aqui nessa nossa quarta faixa, eu já fiz um grupo de 5 pontos altos duplos no mesmo lugar e as 2 carreiras de pontos altos, ok? Agora nós vamos começar a abrir as cavas, tá? Vou voltar aqui para o ponto onde eu parei e agora nós vamos fazer os grupos de 5 pontos altos duplos fechados juntos. Eu começo aqui com 3 correntes para subir. Vou para o próximo ponto alto fazer um ponto alto duplo que eu vou parar pela metade. No terceiro ponto alto eu faço o terceiro ponto alto duplo. No quarto ponto alto, o quarto ponto alto duplo. No quinto ponto alto, o quinto e último ponto alto duplo que vai ser fechado junto. Aqui eu tenho, pessoal, o nosso primeiro grupo de pontos altos duplos fechados juntos. A tabela que está aparecendo para você agora mostra quantos grupos você irá fazer. Por quê? Porque nós vamos abrir a cava, então nós vamos começar a trabalhar de ida e volta, frente e costa separados. Então você vai fazer a quantidade de grupos que está indicado na tabela. Ok, pessoal? Então aqui eu já tenho vou fazer 5 correntes e já vou passar para os próximos pontos para fazer o segundo grupo, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer a quantidade indicada na tabela? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Aqui eu já fiz a quantidade de grupos de pontos altos duplos indicadas na tabela, para o tamanho que eu estou fazendo. E agora eu vou fazer 6 correntes. Dessas 6 correntes, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 3 é como se fosse a metade de uma dessas alcinhas aqui de 5 correntes. Vou virar o trabalho e na primeira alcinha eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu recomeço as alças. Eu também vou fazer apenas uma carreira de alça. 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso até o fim dessa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho. Vou vir aqui para o último espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto alto sobre o último grupo aqui, para terminar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei com 6 correntes, 3 que equivaleriam a um ponto alto e 3 que eram correntes representando a alça, que é a mesma coisa, um ponto alto e 3 correntes representando a alça. Pessoal, eu vou fazer sobre esse ponto alto um grupo igual a esses que a gente faz com pontos altos duplos. Entretanto, você pode ver que ele está apenas na metade do grupo, então eu não vou fazer o grupo completo. Eu vou fazer ele com apenas 3 pontos altos duplos. Vou subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e vou colocar nesse mesmo ponto mais 2 pontos altos duplos. Na lateral, o nosso trabalho vai ficar com 3 pontos. Olhem só. Apenas esse aqui, pessoal, porque ele já está na metade, ok? Só por isso. O resto a gente volta a fazer normalmente. Vamos aqui para a metade da alça e vamos fazer os 5 pontos altos duplos. 1, 2, e assim a gente vai até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Pronto, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho. Aqui nós temos a última alcinha, e você deve lembrar que essa última alcinha aqui foi aquelas correntes que a gente fez 6. As 3 primeiras equivaleriam a um ponto alto e as outras 3 eram a metade de uma alça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar 3 correntes, 1, 2, 3, e na quarta corrente, que já faz parte do ponto alto, nós vamos fazer
3 pontos altos duplos, para que assim a gente termine a carreira da mesma maneira que a gente começou. Lembrando, apenas 3 pontos altos duplos. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer as 2 carreiras de pontos altos. Uma carreira só de ponto alto, depois volta fazendo ponto alto sobre ponto alto novamente, ok? Você já conhece isso aqui, então vamos lá, vamos adiantar o nosso trabalho. Pronto, olhem só, terminei as 2 carreiras de pontos altos e agora a gente vai voltar a fazer aquela carreirinha com grupos de pontos altos duplos fechados juntos. Lembrando que aqui no começo, como eu fiz na base 3 pontos altos duplos, então na parte de cima eu também vou fazer 3 pontos altos duplos, senão vai faltar quando eu chegar lá no final e vai ficar torto, tá? Então eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, vou virar o trabalho e vou fazer mais 2 pontos altos duplos que eu irei fechar juntos. Pronto, olhem só, 3 pontos altos duplos fechados juntos. Agora eu recomeço a fazer o de 5, você pode observar que vai ficar certinho. Recomeço a fazer os grupos de 5 pontos altos duplos fechados juntos até o fim. Quando eu chegar no final, que eu fizer o último grupo de 5, você vai observar que vai restar apenas 3 pontos da base. É exatamente o que você vai fazer. Vai fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos, encerrando a carreira da mesma maneira que você começou. Terminou isso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer mais uma carreirinha de alça, começando da mesma maneira que a gente começou essa aqui. Olhem só, com 6 pontos correntes, 3 que equivale a um ponto alto e 3 que equivale a separação, ok? Então, vamos terminar essa carreira com grupos de pontos altos duplos. Vamos fazer essa carreirinha de alça e quando você terminar essa carreirinha de alça, a gente volta para dar continuidade, para eu explicar para vocês como vocês vão prosseguir, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já fiz aqui uma carreira de alça, tô chegando aqui no finalzinho e você deve lembrar que no finalzinho a gente faz 3 correntes e um ponto alto sobre o grupo de baixo. Pessoal, nós vamos concluir fazendo outras carreiras de alças, ok? A partir de agora a gente vai fazer só carreiras de alças até a gente chegar no ombro. Quantas carreiras de alças nós vamos fazer? Está aparecendo na sua tela a quantidade de carreiras de alças que você vai fazer para cada tamanho, levando em consideração essa que a gente acabou de fazer. Essa aqui é a primeira carreira, tá? Então, dentro desse total que está aparecendo na sua tela, já está incluso essa carreira aqui que a gente fez. Então, como nós vamos subir para a próxima carreira? Vamos fazer apenas uma corrente, virar o trabalho, fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto e fazer as 5 correntes. Ir para a próxima alça e fazer um ponto baixo. 5 correntes. Ir para a próxima alça e fazer um ponto baixo. Quando chegar aqui no finalzinho, pessoal, você vai fazer a última alça, vai fazer aqui um ponto baixo, vai fazer 5 correntes e vai fazer outro ponto baixo na terceira corrente aqui, olhem só, que representa um ponto alto. Ok, pessoal? E você vai alternar de uma carreira a outra na hora de subir. Quando você terminar essa segunda carreira, você vai subir igual você subiu a primeira carreira de alça. E vai alternando até você ter a quantidade de alças que foi indicada na tabela. Ok, pessoal? Eu vou avançar um pouquinho o trabalho, vou finalizar essa parte para eu mostrar a parte de trás. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu já fiz a quantidade de alças necessárias para o tamanho da minha peça. O tamanho da minha peça, pessoal, é o tamanho P. Por isso, aqui eu fiz apenas 4 carreiras de alças a mais. A mesma quantidade indicada na tabela para o tamanho P, ok? E agora, o que eu vou fazer? Agora, pessoal, eu vou passar para o outro lado e vou usar todos os pontos que eu não usei
na parte da frente, nessa primeira parte trabalhada de ida e volta. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente. Os grupos de 5 pontos altos duplos, as carreiras de pontos altos, as alças, enfim, exatamente a mesma coisa, mas com um pequeno detalhe a mais. Aqui eu já fiz o outro lado, olha só. Aqui eu já fiz o outro lado, você pode ver que está exatamente igual ao lado que a gente fez, ocupando todos os pontos que a gente não usou anteriormente, ficou do mesmo tamanho, tá? E qual é o detalhe a mais? O detalhe a mais que você vai fazer também é que você, nesse segundo lado, você vai fazer uma carreira a mais de alças do que é que foi indicado para você na tabela. No meu caso, foi indicado 4 carreiras de alças, eu fiz 4 carreiras de alças no primeiro lado. Já no segundo lado, eu fiz 5 carreiras de alças. Você vai observar o seguinte, que no primeiro lado que você trabalhou, a última carreira de alça, ela ficou com alças completas. Ora a gente começava com alça pela metade, ora a gente começava com alça completa. E a última carreira foi uma alça completa, começa com 5 correntes certinho, enfim. Já nesse segundo lado, que a gente vai fazer uma carreira a mais, a última carreira é aquela que a gente começa com 6 correntes, 3 que representam um ponto alto e 3 correntes de separação, ok? E o que nós vamos fazer agora? Agora, pessoal, nós vamos fechar um lado no outro. Mas, Bia, o primeiro lado vai ficar com uma carreira a menos? Não, pessoal, não vai ficar com uma carreira a menos. Agora que nós já fizemos o segundo lado, nós vamos voltar para o primeiro para fazer a carreira que falta para se igualar ao segundo lado. Só que essa carreira que falta, nós vamos aproveitar e unir as duas partes, ok? Um outro detalhe é o seguinte, a nossa peça, o objetivo dela é que ela fique com gola canoa, aquela gola um pouco mais aberta. Para isso, nós vamos fechar pouquinha coisa, nós vamos fechar poucos detalhes aqui. Nós vamos fazer um fechamento bem pequeno mesmo. Ah, mas eu não quero só isso, eu quero um pouco mais fechado. Não tem problema, você faça assim, mas observe a passagem da sua cabeça, tá? Para não fechar demais. Mas se você não quiser tão aberto como eu vou fazer o meu, você pode fechar um pouco mais, tá? Sem problema nenhum. Aí o que eu vou fazer? Essa parte aqui, lembrando, é a primeira parte, aquela que a gente terminou com uma carreira de alça completa. Observe na tabela quantas alças você vai contar para colocar o marcador. No meu caso, eu vou contar 2 alças, colocando o marcador na segunda. 1, 2. Eu vou vir aqui na segunda e vou colocar o marcador nela. Quer dizer que eu vou prender o ombro até aqui. Você vai colocar o marcador no indicado na sua tabela, tá? Vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. 1, 2. E nessa segunda eu vou colocar outro marcador. Lembrando, isso é apenas sugestões. Se você quiser mais fechadinho, você pode fazer. Se de repente você quiser até mais aberto, você pode fazer, tá? É você que vai decidir o quanto você vai fechar o seu ombro. Como eu já disse, essa tabela são apenas sugestões. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui para o segundo lado, que é o lado em que está o fio, que eu não arrematei. Vou tirar aqui esse marcadorzinho que eu coloquei aqui só para segurar o ponto. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer do outro lado uma carreira exatamente igual a que eu fiz aqui por último, que foi a carreira que eu começo com 6 pontos altos. Entretanto, eu vou aqui pro lado que está logo à frente, vou vir para esse ponto baixo aqui, o ponto baixo que começa a primeira alça, e vou fazer nele um ponto alto. Um ponto alto. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixo nessa primeira alça. Agora seria a vez de eu fazer 5 correntes, que é uma alça completa. Só que eu vou usar essa próxima corrente, essa próxima alcinha, para prender no segundo lado. Então, para isso, eu vou substituir a correntinha do meio dessas 5 por um ponto baixo. Então, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou voltar para a primeira alça livre, alça completa do segundo lado, e nesse segundo lado eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu faço mais 2 correntinhas e volto para o primeiro lado. Eu tenho agora em frente a alça que está o marcador.
vou fazer nessa alça um ponto baixo. Já cheguei no marcador, então quer dizer que a partir de agora eu não vou unir mais nada. Como eu disse, eu iria unir pouca coisa, olhem só. Vou unir apenas isso aqui. Mas, Bia, eu quero unir mais. Ou na minha indicação da tabela está que eu preciso unir mais e eu quero seguir a tabela. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai novamente fazer duas correntes. Vai vir para a próxima alça livre da frente. Faz um ponto baixo. Faz duas correntes. E volta para a alça livre de trás. Faz um ponto baixo e vai fazendo isso até você ter alcançado o indicativo na tabela, que é onde está o seu marcador, ou até você achar que está o suficiente, ok? Olhem só como já aumentou. No meu caso, eu vou fazer só até onde está o marcador, tá? Cheguei no marcador, o que eu vou fazer? Eu volto a fazer as alças normalmente, trabalhando apenas a primeira parte do trabalho. 2, 3, 4, 5... passo para outra alça e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para outra alça e faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso até eu chegar no marcador que está na outra ponta, ok? Vamos dar uma avançadinha no trabalho. Tô chegando aqui, olhem só, já próximo do marcador. Vou fazer mais uma alça. 3, 4, 5. Fecho aqui na alça onde está o marcador. E agora que eu cheguei no marcador, eu sei que o que eu tenho para fazer para frente, eu vou estar utilizando para fechar na segunda parte do trabalho. Então, eu vou fazer aqui duas correntes e vou aqui para a segunda parte do trabalho. Você vai vir aqui na pontinha, no finalzinho do trabalho, da segunda parte, e vai contar a mesma quantidade de alças que apareceu para você ainda há pouco, na última tabela que apareceu para você. No meu caso, foram duas alças. Essa alcinha pequena aqui, embora ela seja só uma meia alça, eu vou contar com ela também. Então, uma, duas. E na segunda aqui, eu faço o ponto baixo. Faço duas correntes e volto para a primeira parte, fazendo um ponto baixo na segunda alça. Faço duas correntes, volto para a parte da frente. E aqui, pessoal, aqui eu tenho uma meia alça para encerrar. Nesse caso, eu vou fazer apenas um ponto baixíssimo na terceira corrente. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, para encerrar, eu faço um ponto alto no ponto baixo da parte da frente. Olhem só, o ponto baixo da parte da frente, eu vou fazer um ponto alto. Olhem só. As duas partes estão unidas. Então, agora o que você vai fazer? Agora você tem uma escolha a fazer. Você quer fazer as mangas? Vamos fazer as mangas. Eu vou fazer aqui uma manga 3/4, que é aquela que vai um pouco mais abaixo do cotovelo. Se você não quiser, você pode partir para o acabamento ou fazer uma manga menor, maior, enfim, como você quiser. Eu vou fazer aqui por volta dessa cava, da cava do braço, a quantidade de alças que está aparecendo aí na tabela, tá? No meu caso, eu vou precisar de 15 alças. Mas, Bia, eu achei um pouco apertado, ou eu achei um pouco folgado. Então, o que você vai fazer? Se você acha que a sua manga ficou um pouco mais apertada, muito apertada, você faça mais alças. Se você achar que a sua manga ficou muito folgada, você faça menos alças. Mas é interessante que você saiba o seguinte: para que você faça esse desenho aqui que nós vamos fazer lá no finalzinho da manga, é necessário que a sua quantidade de alças sejam múltiplas de 5. 10, 15, 20, 25, 30. Lembrando, sempre alças múltiplas de 5. No meu caso, eu vou fazer 15 alças, que é um múltiplo de 5, ok? Vou fazer aqui, vou virar o trabalho, vou fazer aqui nesse mesmo pontinho que eu acabei de fazer, só para dar um pouco mais de segurança. Um ponto baixo, 5 correntes, 3, 4, 5, e vou espalhar 15 alças por toda a volta. Aqui, pessoal, eu não estou colocando as alças no lugar X, mas eu preciso de 15 alças, tá? Eu vou fazer 15 alças, eu vou espalhar por toda a volta 15 alças, ok? Já fiz duas, vou fazer aqui mais 13 alças. Pronto, pessoal, já dei a volta aqui por toda a cava do braço. Eu fiz aqui 14 alças e vou fazer agora a 15ª, que é a quantidade da minha tabela, tá? Para fazer a última, eu vou fazer
aquele encerramento que eu venho mostrar durante todo o trabalho. Vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto no ponto baixo onde eu iniciei a primeira alça, tá? Para que assim eu fique na metade da alça e já possa subir para a próxima. Pessoal, observe na tabela que está aparecendo na sua tela agora a quantidade de carreiras de alças que você vai precisar para esse iniciozinho de manga, tá? No meu caso, tamanho P, eu preciso de 21 carreiras de alças. Eu já fiz a primeira carreira, eu vou fazer mais 20, tá? 4, 5. Eu vou sempre encerrar essas carreiras da mesma forma que eu acabei de encerrar, com 2 correntes e um ponto alto, para poder iniciar na metade da alça e subir para a próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui as 21 alças que eu preciso, aí eu volto para dar continuidade. Você faça a quantidade de alças indicadas na tabela. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está a nossa manguinha, a partir do momento em que eu termino de fazer a quantidade de carreiras de alças que foi indicada na tabela para mim. Pessoal, como eu já disse, o meu objetivo aqui é fazer uma manga 3/4, aquela que vai um pouco mais abaixo do que o cotovelo. Entretanto, você vai fazer do tamanho que você quer. Se você quiser mais longa, você faz. Se você quiser mais curta, você faz. Se você não quiser colocar manga, também a última palavra é a sua. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer essa barrinha aqui, olhem só, a barrinha que a gente já trabalhou durante todo o trabalho, que você já sabe fazer muito bem. Que a primeira carreira a gente faz colocando 5 pontos altos duplos juntos, aí depois dela vai 2 carreiras de pontos altos, e a quarta carreira são 5 pontos altos duplos presos juntos. Depois que você fizer essa barra, você vai repetir 6 carreiras de alças novamente, 6 carreiras, da mesma maneira que a gente fazia aqui, intercalando entre as barras, 6 carreiras de pontos altos, e depois você vai fazer esse trecho bem aqui, olhem só, 5 pontos altos duplos presos juntos e apenas uma única carreira de ponto alto. Eu já fiz aqui uma manga, um lado da manga, vou mostrar pra você como ficou para tirar todas as dúvidas. Aqui eu fiz a quantidade de carreira indicada na tabela de alças, depois eu fiz a barrinha que a gente já trabalhou bastante, depois eu fiz mais 6 carreiras de alças, e aqui eu terminei fazendo aquela primeira carreirinha da barra e a segunda, as 2 primeiras carreiras da barra, que é a primeira carreira com pontos altos duplos colocados no mesmo ponto e uma carreira de ponto alto. Terminei isso, para encerrar eu fiz o quê? Fiz uma única carreirinha de ponto baixo para finalizar o nosso acabamento. Um acabamento bem simples, uma única carreirinha de ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, depois que você tiver terminado as 2 mangas, você vai passar para o decote para fazer um pequeno acabamento. Eu vou fazer, pessoal, um acabamento muito simples. Se você quiser fazer outro tipo de acabamento, fique à vontade, tá? É opcional. Eu não quero chamar muita atenção para o decote, por isso eu vou fazer um decote bem simples, apenas com ponto baixo. Eu vou vir em qualquer uma das correntes, vou prender o nosso fio e vou fazer dentro dessas 5 correntes, dessa alcinha de 5 correntes, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu passo para a próxima alça e repito. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta. Quando você terminar a volta de todo o decote fazendo ponto baixo ou o acabamento que você escolheu, a sua peça vai estar dessa forma. Então esse aqui é o resultado da nossa blusa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostaram, curta o vídeo, tá? Essa curtida é muito importante para o nosso canal. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.